Jesus está na minha vida. Encarnados e desencarnados, que para mim é uma honra estar aqui com todos vocês, no objetivo maior de reflexionarmos a respeito de temas tão relevantes que foram trazidos pelo nosso Mestre Jesus, que foi apresentado por aquele que é o maior de todos, que é a luz do mundo. A gente falar a respeito de parábolas requer uma reflexão no sentido de entender porque Jesus utilizava de uma linguagem usual, mas que a gente não pode fugir do sentido que ali estava implícito de forma velada, porque, na verdade, nós, nesta época, não poderíamos entender se Jesus viesse trazer de uma forma elevada, no sentido do entendimento para aquele povo simples, ainda muito fragilizado a nível do conhecimento e das virtudes também. Então, ele se utilizava de uma metodologia extraordinária. Porque se você vai falar com pescadores, você vai falar daquilo que ele entende. Você, para falar de pescadores, você vai falar do universo, dos átomos. Não, você vai falar de quê? De pesca, vai falar de rede, vai falar de peixe. E Jesus utilizava-se da compreensão de cada povo, de todos aqueles que ele lidavam, e contava histórias. Mas na história, é isso que a gente não pode deixar de lado. Existe um sentido moral, espiritual, que é isso que a gente tem que ressaltar. E a gente vai ver, nesta parábola do joio e do trigo, o que representa o joio, qual é a representação do trigo. E a gente vai ver vários significados, várias simbologias que nos remetem a uma reflexão para que a gente possa colimar no objetivo maior, que é a nossa reforma íntima, que é a nossa edificação espiritual. Então, Jesus conta de que os trabalhadores saíram e semearam o trigo. O trigo, como o joio, é uma gramínea que se parecem muito quando em terra idade. Quando desenvolve-se, cresce, se pode ter uma ideia mais clara de quem é joio e quem é o trigo. Então, depois que eles plantam o trigo, dormem. Olha, é interessante, né? A gente vê a linguagem, porque o dormir aqui, muita gente pensa que é esse sono que dá quando a gente chega na instituição, está um climazinho agradável, e aí a gente relaxa, porque vem numa tensão do cotidiano, aí dá uma relaxada, daqui a pouco a gente está nos braços de quem? De Morfeu. Já viram falar, né, em Morfeu, né? Vai cair nos braços de Morfeu, porque dorme. Algumas vezes hipnotizado pelos irmãos que não querem ver o nosso processo de evolução. Mas outras vezes é que a gente relaxa mesmo. A gente vem cansado, chega num ambiente calmo, com o acolhimento da espiritualidade, e aí a gente relaxa, daqui a pouco a gente está dormindo. E perde o objetivo para o qual a gente veio, que é aprender, que é desenvolver a respeito do conhecimento. Então os trabalhadores dormem. E quando eles dormem, atentem, vem o inimigo, olha a linguagem simbólica para a gente depois trazer a lume o significado. Vem o inimigo e semeia o joio.
O trigo, a boa semente. O joio, a semente sem qualidade, a má semente. Enquanto dormem, veio o inimigo, né, e semeou o joio. Quando eles acordam, ele disse: Senhor, enquanto nós dormíamos, veio o inimigo e semeou o joio. Queres que vá arrancar? Olha. Aí o Senhor, o sábio Senhor, diz: não, deixe que eles cresçam juntos. Quando crescerem, aí vai saber quem é o joio e quem é o trigo. Aí vá, arranque o joio, empilhe, né, coloque em moio e queime. Enquanto que o trigo empilha em meu celeiro. Já dá para perceber a diferença. Em um coloca em moios e lança ao fogo. O outro empilha em meu celeiro. Vamos reflexionar sobre o texto. Na história da humanidade, a gente vai ver, em todas as épocas, a presença do joio e do trigo, ou não? Jesus é a exemplificação maior do trigo, quando ele apresenta para a humanidade a boa nova, a mensagem do Evangelho, que é, na proposta que ele apresenta para a humanidade, a expressão mais pura do amor de Deus para com todos os seus filhos. Não existe proposta de maior elevação que suplante a moral cristã. Não existe. Claro que tiveram outros que apresentaram uma proposta altamente dignificante, mas no dizer de Emmanuel, Jesus é inconfundível, porque ele é o maior de todos. Ele enviou à face da terra Buda, Confúcio, Lao Tse, Forri, mensageiros, espíritos elevados, que estavam à frente do seu povo. Muitos foram tidos como loucos. É interessante, porque quando a gente não compreende a genialidade daqueles que já alcançaram o patamar mais elevado na escala da evolução, a gente atribui a dizer a eles que são loucos. Disseram isso com Sócrates, que ele é um louco, com Diógenes. Eles estavam à frente da grande massa. Na linguagem de hoje, era um maluco beleza, né, da atualidade. Diógenes, ele estava na sua intimidade, que ele não tinha casa, ele era destituído de tudo que era de ordem material. E Alexandre Magno, o grande, poderoso, foi à procura dele para ele fazer parte do seu reinado, ajudando com a sua filosofia, com os conhecimentos que ele possuía. E ele está tranquilo, observando o sol a brilhar, a iluminar a intimidade do seu tonel, da sua caverna, que ele não tinha casa. E ele vê de repente um cavalo com um homem enorme e impedia que os raios de sol penetrassem na intimidade da sua casa, se é que podia chamar de casa. Aí ele pergunta: o que é que você quer, Diógenes, para poder ir comigo e servir com o seu conhecimento da melhor maneira possível? Ele olha para ele, repara, o homem mais poderoso da época,
Eu quero que você saia da frente, que está empatando que os raios solares penetrem. E eu possa absorver essa presença de Deus em minha vida. Entendem? Ele estava à frente da realidade vigente. Sócrates, ele foi tido também como louco. Diziam que ele estava corrompendo a juventude ateniense, corrompendo os jovens, quando ele ensinava a eles a pensarem. Olha, é muito importante isso, meus irmãos, porque a gente aprendeu a repetir, a imitar. A gente não aprendeu a pensar. Porque o processo evolutivo ele é efetivado de cada um de per si. Na convivência social, na contribuição que a gente dá, mas cada um vai ter que se levar. Ninguém vai poder fazer o que somos nós que temos que efetivar no nosso processo de evolução. Então Sócrates dizia assim: dai-me um escravo e eu farei dele um sábio, fazendo com que ele mergulhe para dentro e faça desabrochar o potencial que existe na intimidade de cada um de nós, que a gente não aprendeu a fazer, desabrochar, expandir a nossa luz, porque nós somos luzes. Eu digo que ainda apagada, né? Mas somos. Precisamos fazê-la brilhar, porque foi o mestre que disse: brilhe a vossa luz. Tudo que eu faço, podereis fazer também. Então, a boa nova são as diretrizes para a consecução da nossa felicidade. Dilson, mas tanta gente que sofre na face da terra, não é, meu? Quanta dor, quantas doenças mentais, quantas obsessões inenarráveis. Porque nós nos afastamos das leis morais. Quem já leu esse item vai ver. Nós só somos infelizes quando das leis morais nós nos afastamos. Então, para a gente ser feliz, precisamos nos apropriar das leis morais e viver intensamente na proposta do amor. Jesus, ele apresenta, fundamenta, dá o exemplo, vive intensamente. Quando ele morre, ou melhor, quando assassinamos, né, porque ele foi assassinado, foi um tribunal mais injusto que a humanidade já conheceu. Ele nada praticou, nada cometeu de joio, porque ele era o trigo na essência. Foi levado ao Calvário, arregimentou muitos cristãos, porque ele não criou, não fundou nenhuma religião. Correto? A religião, se ele tivesse fundado, era a religião do amor, na sua mais ampla acepção. Os humanos se reuniram em torno da sua mensagem, nós os humanos. Vamos entender agora. Nos reunimos, nos agrupamos. No início, seguíamos com fidelidade a proposta do amor. Quantos mártires do cristianismo foram levados a ser devorados por leões famintos, por tigres selvagens, e eram lançados num festival tenebroso, sanguinolento, promovido por autoridades romanas, e as suas vísceras eram dilaceradas por aquelas feras do seu instinto selvagem.
Mas como morto a carne, não está morta a essência, o espírito. E eles pairavam na atmosfera espiritual, ressurrecto e feliz. Todos eles queriam dar o testemunho do amor que eles tinham pelo Cristo. Ficavam com raiva, às vezes, tristes, porque não eram levados ao holocausto. Como a escrava de Lívia e de Públio Lentulus, quando ela e a escrava, a esposa do senador romano, que foi conhecido aqui na atualidade por Emmanuel, uma de suas reencarnações foi o senador romano. E nesta época, a sua esposa, já cristã, compreendendo a essência do trigo, ela, apesar do patriciado, da nobreza, da riqueza, a humildade fazia parte da sua essência. Que espírito extraordinário! E no momento que são presas as duas, nas catacumbas, ela está com a toga romana e tira e pede para que a escrava coloque, porque os soldados, sob ordem de autoridade maior, não queria problema com o patriciado romano. E aquela toga representava o patriciado, eram pessoas importantes. E ela tira Lívia e coloca na servidora do Cristo. Ela disse não, ela é uma ordem, ela disse que ela colocasse. E quem é liberta é a escrava. E ela é levada ao martirológio. Dizem que daqueles grupos que eram levados para ser devorados, teve uma jovem que recebeu a intuição de uma mulher extraordinária chamada Maria de Nazaré. Outro espírito de uma pureza. E eles iam cantando a glória do Altíssimo para o sacrifício, para a morte. Mas para a morte do corpo. Mas depois que passa essa saga, porque perceberam que quanto mais se matava, mais florescia, mais crescia o número de cristãos. E tem um adágio popular, o nosso irmão deve conhecer, quando a gente não pode com o inimigo, a ele se alia. Aí começa, meus irmãos, dentro da simbologia da parábola, começa a se miscuir o joio na semente do trigo. Porque quando Jesus morre, se estabelece o Estado Vaticano. Se estabelece através de códigos. O cristianismo como a religião do Estado Vaticano. Aliado ao Império Romano, meus irmãos. Uma doutrina fundamentada, atente, na humildade e na caridade. Agora, em diante, a gente vai ver se levantar cálice de ouro, de prata, templos faustosos, onde foi esquecido completamente a mensagem original da manjedoura ao Calvário. E começou o joio adulterando a proposta daquele que é a luz do mundo, que é o sal da terra, que veio para suavizar as nossas dores, as nossas angústias, as nossas aflições, e veio mostrar o caminho para a nossa felicidade. E a gente vai ver, não a igreja em si, mas os religiosos, que são responsáveis pelos templos, pelas igrejas, que desviaram do caminho, do roteiro,
agora deixando-se levar pelo inimigo. Olha a relação com a parábola agora. O que aconteceu à humanidade dormiu. Já disse que não é o sono material, é a consciência adormecida. Sono, consciência adormecida. A consciência adormecida é quando nós vivemos em um mundo como se a existência fosse somente deste mundo. Que vamos apenas em busca dos prazeres fugidis, materiais, transitórios da carne. Nos enxafurdamos nos vícios de diversos matizes e permanecemos vazio de feitos nobilitantes. Por isso a infelicidade na face da terra. Por isso a dor que tanto campeia, pelos abusos de diversos matizes que foram estabelecidos na história da humanidade e que hoje nós colhemos frutos amargos pela nossa má semeadura. Se eu estiver dizendo alguma coisa errada, vocês me corrijam. Então a gente vai ver que o que tinha de original, da caridade, do amor, mas Jesus nunca deixou a humanidade abandonada nem só, meus irmãos. Ele convoca espíritos, compreendendo que o conteúdo da sua mensagem ia ser adulterado. Ele convoca um espírito. Em falar o nome dele, a gente lembra a grandeza dessa entidade, que foi conhecida aqui no planeta como Francisco de Assis. O pobrezinho de Assis. Ele tinha o ideal do cristianismo verdadeiro. E vai pedir autorização ao Papa em Roma, para que ele pudesse levar adiante a Boa Nova, no seu sentido original. Porque ele via a deturpação que se estabeleceu, com a presença do joio em toda parte, porque se levantou tribunais, em nome de Deus, para matar, para vilipendiar os seus direitos, para torturar. Onde a gente vai encontrar? Na mensagem do Cristo. Qualquer ação em detrimento do seu irmão, da vida. Onde? Não existe, meu. Foi criado por nós o joio. Estão entendendo, meus irmãos? Esse joio, na ordem divina, é zero. Que é o mal. O mal é uma criação nossa. É a ausência do bem. E Francisco de Assis vai pedir autorização. E ele vai ouvir do Papa: vá, meu filho, eu já não posso mais modificar essa realidade pomposa, mas você pode levar adiante. E ele consegue arregimentar mais de 20.000 franciscanos, levando a mensagem de Jesus no seu sentido real, de trigo. E tantos outros que foram enviados por Jesus para poder reestruturar. Inclusive, ele afirma que não deixaria a humanidade órfã. Que enviaria um outro Consolador para restabelecer todas as coisas e nos ensinar novas. Restabelecer. Só se restabelece aquilo que foi adulterado, que foi vilipendiado, para trazer ao seu sentido real. Então a humanidade adormeceu, a consciência de sono,
O que fez Emmanuel, numa das suas belas mensagens, ele dizer, sem nenhuma condenação, porque ele, da maneira como ele fala, quando ele diz, no título da mensagem, quando atribui à humanidade, eles apenas dormem. Ele falava do sono material, que é necessário para o repouso, para a reestruturação orgânica, para a recuperação celular. Não. Ele falava da consciência adormecida. Eles apenas dormem. Mas vai chegar o momento, está chegando, do despertar da consciência. Senhor, enquanto dormíamos, veio o inimigo. O inimigo que existe, primeiro, dentro de cada um de nós. Olha o detalhe. Porque a gente só vê o inimigo do lado de fora, meu irmão. O inimigo é o obsessor. Na linguagem da época, era o capeta, o satanás, Ariname. É o nome que dava a entidade satânica, que nunca existiu no sentido que nós aprendemos. Porque nunca existiu Satanás, nunca existiu Ariname, qualquer entidade como personificação do mal. Não. Quando Allan Kardec pergunta, dos espíritos, Deus tem criado uns bons e outros maus? E aí, meus irmãos, pode falar se quiserem. A resposta é, Deus cria todos os espíritos simples e ignorantes. O que é que vale dizer? Sem conhecimentos, sem nenhuma complexidade. O dito cujo, do tinhoso, que nunca existiu, no sentido literal do termo, com chifre, com rabo, com pé de caprino. Não, entidades criadas da mesma forma como toda a humanidade, e que se desviaram do caminho, do bem, da verdade, por mau uso do seu livre arbítrio. Escolha. Foi escolha para chegar numa condição de médios videntes, quando vê, se assustarem. Isto porque nós temos uma estrutura que Allan Kardec denominou de, como é que chama o envoltório? Em torno do foco da inteligência, perispírito. Pode falar, viu, meu irmão? Vocês vão me ajudando. O perispírito está sob o comando do espírito imortal. Porque nós temos o corpo mental, o perispírito, o corpo físico. Quem modela o perispírito é o corpo mental. E o perispírito modela o corpo físico. Se eu me enxafurdei nos vícios, na maldade, eu vou estabelecer uma textura nessa estrutura sutil que Allan Kardec chamou de perispírito, peri em torno do espírito. Ele vai modificar a estrutura. Sentimentos tigrinos, sentimentos animalescos. O que ele vai estabelecer na estrutura que modifica de acordo com seus sentimentos. Os espíritos luminares, ele se apresenta radiante. Emmanuel, quando se apresentou pela primeira vez a Chico, foi com a túnica do senador romano que ele fora. Porque ele, como espírito elevado, pode plasmar a estrutura sutil de acordo com a sua vontade, ao seu bel prazer. Na obra aconteceu na casa espírita. Não, melhor dizendo, voltei. Frederico Figner, irmão Jacó, quando ele desencarna, tem um trabalho para se desligar da vestimenta carnal. Dr. Bezerra de Menezes ajuda,
ele tinha mérito, foi um trabalhador assíduo, tinha dificuldades inerentes à sua experiência. Porque ajuda nunca nos faltará. Mas as dificuldades, a gente tem que se libertar, né? E ele tinha dificuldade, doutor Bezerra de Menezes ajudando. Quando ele consegue se livrar, ele se vê andando pelo ambiente da casa. Ele vê o corpo dele, o velho Jacó. Ele vê duas entidades dizendo, olha, o velho Jacó morreu. E ele ouvindo lá, ele não estava vendo ele ali perto dele. Ele começa a andar, vê um grupo reunido. Estava falando, não tinha nada a ver com o momento do velório. A pessoa vai para o velório, eu não sei se aqui em Camusim, o pessoal dizia assim, vamos beber o morto, porque lá em Aracaju diziam muito isso, né? Quando, meu Deus, você imagine, uma pessoa está desencarnando, às vezes com dificuldade ali, e a turma já está lá bebendo, jogando dominó. Antigamente fazia muito isso lá. Hoje tem todo aquele estilo, leva lá para ser maquiado, bonito. Mas nada disso vai adiantar se o espírito estiver perturbado. Vai, meu irmão? Não vai. Mas é bom, pelo menos dar uma aparência assim. Eu só não quero, eu disse para minha companheira, quando eu desencarnar, não coloque aqueles algodão no meu nariz, não. Pelo amor de Deus. Que coisa mais horrível aquilo, né? Fica com algodão ali para o lado de fora. Não bote algodão, eu disse para ela, porque senão eu venho puxar o pé. Acontece que ele, quando olha um grupo que está assim reunido próximo de um carro, ele vê uma luz. E ele se aproxima daquele grupo. Era o único grupo no velório que estava orando por ele. Ele se sente bem, olha que maravilha. A gente esquece de orar muitas das vezes. Não sabe quanto é importante orar. E aqui orar não é dizer palavras não, porque a pessoa pensa que orar é Pai Nosso que já nos céus santificado. Não é isso. Menino, é a panela aí no fogo. Eu vi uma senhora orando. Ela, Pai Nosso que está no céu. Menino, vê se o cachorro está indo a pé. Ave Maria cheia de graça. Orar não é dizer palavras. Claro, cada um ora do jeito que bem lhe aprouver. Mas orar é abrir-se para a gente se entregar, meus irmãos. Por isso que a gente tem que vigiar primeiro. Mas quando diz vigiar, a gente pensa que é vigiar a vida alheia. E está sempre querendo ver o defeito dos outros. O termo não é esse, é vigiar-se. É estar atento ao nosso mundo interior, para não estar apontando o defeito dos outros. E quando a gente vigia nós mesmos, domando as nossas más inclinações, a gente pode se entregar através da oração. E a gente esquece de orar. Recolher-se na intimidade do seu quarto. E aqui fica o quarto do coração, a intimidade de cada um. É maravilhoso, né, minha irmã? Para que a gente não se apegue à letra que mata. Meu irmão, a pessoa bateu na campanha do quilo. Aí lá vem a senhora lá de dentro, vem com a fuba na mão. Vem entregar a fuba e a outra está escondida aqui atrás. Aí o legionário perguntou, por que esconder a mão, minha irmã? É dar com a mão que a outra não veja. Entenderam? Dar com a mão que a outra não veja. É esse o sentido da parábola? Ela estava se apegando que é a letra que mata. Paulo diz, a letra mata. O Espírito vivifica, por isso que o conhece-te a ti mesmo estabelece a condição de a gente aprender a se conhecer, a aprender a domar as más inclinações e aprender a fazer brilhar a nossa luz. Então, Jacó, quando ele ora, ele vê a filha dele se aproximando, iluminada. Veja que felicidade. Vários anos, afastado da filha, ela tinha desencarnado primeiro. Ele agora já com mais de 80 anos, mais ou menos, eu acho, ele desencarna e se encontra com ela. Ela vem junto deles, paizinho, por agora descansa. Olha, meu irmão, não precisa ir para o cemitério, né? Para ver o choro lá que
Se a pessoa não estiver preparada, perturba muito. E ele é conduzido para uma praia. Onde eu queria chegar, que vai chegando outros recém-desencarnados, para ser levado para uma colônia sob a égide de Dr. Bezerra de Menezes. Outro espírito extraordinário. Aí, de repente, chega uma professora. Era a única que do peito dela irradiava luz. O velho Jacó olha para ela e fica com ciúme. Ó. Mas foi espírita, tantos anos, trabalhando, fazendo campanha, doutrinando espírito. A professorinha lá, linda, maravilhosa, cuidou dos seus filhos, cuidou dos seus alunos com muito amor. Era a única que do peito estava aquela luz clareando. Ele olha para ele. O espírito depois joga na cara dele isso, né? Ele, quando volta para visitar a instituição, e tinha 2 espíritos que ele tentou doutrinar durante muito tempo e nunca conseguiu. E quando ele chega, agora se encontra com ele tete a tete. Por exemplo, assim, já tinha desencarnado, assim, não é? Meu irmão tinha desencarnado, eu também, aí eu me encontro nós 2. Só que 2 eram espíritos ainda que estavam voltados para o mal. Aí ele se aproxima dele e diz: meu irmão, você não deixa o nosso companheiro, que ele eram obsessores de um irmão que vivia só embriagado, e ele tentava demover do propósito, mas eles nunca deixaram não, porque também a pessoa atrai, né? Que a gente às vezes quer culpar o obsessor. Aí se você não deixa o nosso irmão, que por si só já é tão infeliz. Ele olha para ele e diz assim: e você nem depois de morto deixa de me apoquentar. Aí a pergunta que não quer calar, sabe o que é que ele pergunta? Cadê a sua luz? Meus irmãos, é muito forte isso, não? Cadê a sua luz? Você que pregou tanto. Você que tentou conversar, dialogar com tantos espíritos. Cadê a sua luz? Ele quis se encolher. Dr. Bezerra de Menezes estava próximo. Os espíritos não estavam vendo, que ele estava em outro patamar vibratório. Ele disse: continue dialogando com eles, vai ser bom para você e para eles. Quando ele volta para a colônia, ele volta meio numa deprê. Vou usar a linguagem do João, botou meio numa deprê, né? Mas depois ele faz a luz dele brilhar, porque todo mundo pode fazer a luz brilhar, não? Então, quando adormeceu, vem os inimigos e semeia o joio. Claro, quando a gente desce de vibração, tem hora que a gente está, né, vigilante, está equilibrado, a gente sente a presença dos bons espíritos, porque estamos na sintonia com eles. Aí, de repente, alguém pisa no calo da gente. Pise no calo de Adilson. Aí, de repente, a gente cai de vibração. Quando cai de vibração, qual é a sintonia que a gente vai? Com os espíritos inferiores. Concordam? Vem o inimigo e semeia o joio. É para quem ir no centro, rapaz. Lá você só vai ver aquelas besteiras lá. Vá não, olha. Aí vai procurar estabelecer a discórdia, as dissensões, porque a gente abriu a guarda. Então a culpa não é do obsessor, ele tem responsabilidade também. Mas só existe a obsessão porque existe a sintonia, a afinidade, o débito. Então a gente deixa de ser vítima e aprender a ser o gestor da nossa própria existência, gerenciar a nossa própria vida, não está atribuindo responsabilidade aos outros por aquilo que eu faço. O Espiritismo não engana ninguém, não. Porque quando a gente chega do outro lado, as ilusões, elas cessam. A gente não tem mais, não. A cada um é dado de acordo com as suas obras. Deus é justo. Ele não joga dados, não. Não existe protecionismo no plano espiritual, não. Tem aqui na Terra. Não existe privilégios.
Existe merecimento de quem trabalhou, de quem lutou. A professora, que apresentava radiante, ela cultivou em seu coração o quê? O joio ou o trigo? O trigo, a boa semente. Se ela cultivou, ela tem. Quando Jacó estava prestes a se desprender, ele ouve uma voz a dizer-lhe, preste atenção, meu. Ele já estava quase lá do que cá. Aí ele ouve uma voz dizer-lhe, Jacó, o que trazes na bagagem? Olha que pergunta. O que trazes na bagagem? Aí a gente aqui na terra, não, eu tenho um carro do ano, eu tenho um apartamento. Eu estou falando dos tesouros que nem a traça e nem a ferrugem corrói. Isso é maravilhoso. É a visão que a doutrina espírita dilata para todos nós, mostrando o verdadeiro sentido da vida. O verdadeiro sentido. Eu sou espírito imortal que estou utilizando de uma vestimenta carnal, transitória e passageira. Tenho que viver no mundo como homem do mundo, mas sendo prudente como as serpentes e puro como as pombas. Paulo vai dizer, tudo me é lícito. Diga, minha irmã, mas nem tudo me convém. Aí está aquele que já tinha a consciência desperta. Ele sabe que pode fazer, mas sabe que não deve, porque é contrário à lei de Deus. E que vai ser registrado na sua consciência, para mais cedo ou mais tarde ele poder se equilibrar, reparar, se ajustar. Não é castigo, porque Deus não castiga nenhum dos seus filhos. Ele dá sempre a oportunidade para recomeçar. Que maravilha. Não existe o inferno como foi pintado também. Então a origem do mal não está na entidade que nós criamos. A origem do mal está no ser humano. É o espírito imperfeito, que se desviou do caminho do bem. Porque tem aqueles que seguiram rumo e são felizes. Aqueles que se demoram mais um dia também, porque Jesus continua a convidá-lo. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Jesus nunca nos abandonou. Porque ele diz, quando crescer, que vai poder distinguir, chega o momento, na face da terra, de aferição de valores. Arranca o joio e lança nas trevas exteriores, onde haverá pranto e ranger de dentes. Na expressão, na linguagem. Muitos espíritos não permanecerão no planeta Terra, que tende a alcançar um novo patamar de evolução na escala dos mundos, saindo da condição de provas e expiações para mundo de regeneração. E os espíritos que permanecerão são aqueles, como diz Jesus, bem-aventurados, brandos e pacíficos, porque herdarão a terra. Ele não diz o céu, ele fala da terra. Herdarão a terra. Herdarão a terra. Então, muitos espíritos são exemplos inúmeros, dizendo que começa essa aferição de valores. Quem for joio vai experienciar em outros campos vibratórios semelhante ao que ele não quis sair e quis manter a sua consciência adormecida. Mas aqueles que galgaram novos degraus, viverá no mundo
onde irá cada vez mais diluindo a proposta do mal, porque os maus serão afastados, não abandonados, porque Deus não abandona a nenhum dos seus filhos, mas terão que solver o fel amargo da negligência, do orgulho, do egoísmo, das viciações de diversa natureza, do afastamento das leis de Deus. Já passou o horário, meu irmão? Quantos minutos? 10. Vou concluir. Então será lançado. O lançado, queimado, na linguagem, não é que vai queimar os espíritos, porque os espíritos não podem ser queimados. O termo, a linguagem que era dada na época para chamar a atenção, mas que na posteridade iria ter interpretação mais coerente, como se dá hoje com a doutrina espírita. E ele diz, enquanto o trigo empilha em meu celeiro. Olha, a terra tornar-se-á também um celeiro de paz, de harmonia, de felicidade, quando reinarem os bons e o bem predominar na face da terra. Não haverá mais guerras, nem dissensões. Haverá pessoas a construírem cada vez mais a proposta do bem, consoante nos ensinou o nosso mestre Jesus. É muito semelhante também, meus irmãos, essa parábola com a parábola do semeador. Aquele que semeia saiu a semear, e a parte da semente caiu ao longo do caminho. Olha, aí novamente vem os pássaros do céu. Olha, se há alguma semelhança. Cai ao longo do caminho. A gente não dá atenção. Quantas pessoas já poderia estar bebendo desta fonte, mas não quer, porque as ilusões do mundo ainda falam muito alto. O convida para que possa aproveitar. Né? Tem muita gente que diz, eu vou aproveitar a minha vida enquanto... E depois que eu morrer... Eu tenho um grupozinho de pelada, né, ainda lá do 60 a mais, né? Tudo derrubado. Faladores, fala tanta besteira, né? Diz que são... Não, eu ainda tenho muitas mulheres. A ideia do machismo, né? Outro diz, não, porque eu bebo todas, né? Aí eu digo, aí tem um terceiro item do grupo aqui. Quando alguém chega para querer entrar no grupo, aí, o terceiro item é ser mentiroso. É o terceiro item. Ele pode dizer o que for, mas tem um item que tem que estar presente, ser mentiroso. E eu estava conversando com um amigo meu, que eu gosto muito dele, falando sobre a morte. Aí daqui a pouco ele disse, não, vamos parar esse assunto de morte. Percebe como a gente nem procura compreender, porque a morte ela não existe. O que existe é vida. E vida em abundância em todos os âmbitos do universo. Joana de Ângela vai dizer, o corpo não tem característica de permanência. Não tem. Portanto, transitório, passageiro. Mas tomba o corpo pelo decesso molecular. O espírito volta ao plano espiritual, de onde nós viemos e para onde retornaremos. Eu tenho uma amiga que ela diz assim, Adilson, se a morte for um descanso, eu prefiro viver cansada. Eu disse, se a morte nem é um descanso, e você vai ter que ir como todo mundo. Porque muita gente pensa que vai morrer, vai descansar. Para encerrar, eu me lembro de um espírito que ele desencarnou, e chegando lá ele viu a dimensão do trabalho que tinha. Era verdadeiramente um cristão, um trabalhador da seara do mestre.
E ele começou a ajudar os familiares, os amigos, começou a trabalhar, né, depois que ele despertou no mundo espiritual. Aí, depois de um belo trabalho, ele vai ver o seu túmulo. Quando ele chega lá, está na lápide do túmulo: descanse em paz. Aí ele sorriu, né? Entenderam? Veja como a gente está fora, muitas das vezes, da realidade. Descansa em paz. Como se a morte fosse um descanso. Ele já tinha trabalhado naquele dia e foi lá trazer algumas memórias, né? Quando ele chegou lá, observou, está no túmulo dele lá. Aqui jaz, né? Descansa em paz. Ele riu e voltou para sua colônia feliz. E Jacó, ele, depois que ele veio à terra, teve aquela decepção, né? Ele começou a trabalhar, porque tem gente que desanima. Ah, eu sou imperfeito, meu Deus. Sim, e daí? Quem é que não é? Se eu sou imperfeito, eu vou procurar o quê? Deixar de ser imperfeito. Mas sem martírio. Vou começar a me autoconhecer e trabalhar. Porque tem gente que deprime, acha que é coitadinho. Não, não resolve. A gente tem que assumir os nossos erros e trabalhar para transformar. Emmanuel diz assim: diluir na água lustral do perdão e do amor. Olha que frase maravilhosa. Aí Jacó começa a trabalhar. Trabalha, vem à terra, ajuda os irmãos, tentou ajudar os espíritos que perturbaram com ele. E depois que termina, ele vai agradecer em oração. Ele eleva o pensamento a Deus em agradecimento. Ele ora com tanta fé, ora aquele sentimento sincero de agradecimento a Deus. Quando ele observa, ele vê uma luz. E ele fica olhando a procurar de onde vem essa luz. Aí ele ouve uma voz a dizer-lhe: Jacó, esta luz te pertence. Meus irmãos, brilhe a vossa luz. Muita paz. Vamos agradecer ao nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, ao nosso Mestre Jesus, pelas bênçãos da sua paz, pelas bênçãos deste momento que se derrama da espiritualidade amiga, que por amor se encontra lado a lado de cada um de nós, auxiliando, atenuando as nossas angústias, as nossas ansiedades, fortalecendo-nos para que mantenhamos a fé, a confiança em Deus, que caminhemos firme e resoluto no objetivo que já compreendemos, que não possamos desistir do trabalho consoante ao bem. Basta um raio, Senhor, uma faísca do seu amor para abrasar toda a terra. Derrama essas bênçãos de luz para com esses irmãos que têm a oportunidade de, pela internet, ouvir, que os seus familiares possam ser beneficiados na dor, no sofrimento. Que essa luz que se derrama do alto possa alcançar aqueles que estão aflitos, sem pão, sem teto, sem um lar. Fortalece, Senhor, o nosso propósito no caminho do bem,
na compreensão da verdade. Para que quando chegar o nosso momento de voltar à verdadeira pátria, à realidade espiritual, estejamos com a consciência tranquila e com o coração em paz, por não ter feito mal, por ter praticado todo o bem que esteve ao nosso alcance. Muito obrigado, Senhor, por tudo que nos concedeste na noite de hoje, por tudo que nos tem concedido em toda a nossa vida. Nós só temos que te dizer muito obrigado, muito obrigado. Jesus está no meu coração, Jesus está no meu pensamento, Jesus está na minha vida, Jesus está no meu silêncio. Agora eu sei porque sou feliz, a dor já não me deixa sem crer. Assim a vida é mais bonita, pra cada noite um amanhecer. O amor